Comprimento de uma curva plana. Vamos começar com o problema definir o que a gente entende por comprimento de arco de uma curva plana. Então vamos pegar uma função f de x, chamada curva lisa ou suave. É uma função cuja derivada é contínua. Então, se eu tenho uma função f com uma derivada contínua, seu gráfico é chamado de uma curva lisa ou suave. Nosso problema é o seguinte: o problema do comprimento de arco. Supõe então que y igual a f de x é uma curva suave. Então, dentro do intervalo fechado AB, o domínio dessa função. Então, tem uma função com derivada contínua. Defina e obtenha uma fórmula para o comprimento de arco L da curva y igual a f de x acima do intervalo AB, ou seja, o comprimento do gráfico dessa função definida no intervalo AB. A ideia é que se aquela curva ali fosse uma corda e nós pudéssemos esticá-la e medir seu comprimento, né? Então esse comprimento seria L. A ideia então é como fazer isso, né, matematicamente. Então, como definir e obter uma fórmula para o comprimento de arco dessa curva. Se eu tenho um arco qualquer, né, a ideia talvez mais primitiva de aproximação do comprimento de arco é aproximá-la apenas usando seus pontos iniciais e finais. Então, aproximar o comprimento de arco por aquela reta ali e medir a distância entre aqueles dois pontos. A aproximação pode ser melhor se eu conseguir um terceiro ponto, um ponto intermediário ali. Então, usar duas retas, né, para aproximar o comprimento de arco. E se a aproximação fica melhor, se eu conseguir mais pontos, né, quanto mais pontos eu consigo, melhor fica a minha chamada linha poligonal, né? Estou tentando aproximar a curva por uma linha poligonal, uma linha formada por retas, e entre retas é mais fácil de calcular distâncias. Quanto mais próxima a linha poligonal estiver da curva, melhor será a aproximação, né? Então essa é a ideia que vamos usar aí para tentar obter uma fórmula para o comprimento de arco L do gráfico da função f de x no intervalo fechado AB. Então, a ideia desse caminho poligonal será usada então para o gráfico da função f, né, para a curva. Nossa curva então será o gráfico da função f de x no intervalo fechado AB. Como nós vamos construir esse caminho poligonal, esse caminho formado por retas? Através de uma partição do intervalo fechado AB. Então nós vamos considerar uma partição, uma sequência de pontos. O primeiro ponto eu chamo de x0, que é o ponto da extrema esquerda A, o último ponto é o xn, eu chamo de B, e os outros pontos intermediários, x1, x2, etc., até o último ponto, que é a xn. Então, o caminho poligonal, né, será definido assim: aqueles pontos P0, P1, P2, etc., Pn, são definidos, então, ponto PK, o ponto genérico dentro no caminho poligonal, é um ponto com coordenadas xk, f de xk, onde xk é o ponto genérico na partição. Então, a partição do intervalo AB dá origem então a n subintervalos. A cada subintervalo eu tenho ali um segmento de reta. No primeiro subintervalo eu tenho o segmento de reta P0, P1. No segundo subintervalo eu tenho o segmento de reta P1, P2, depois P2, P3 e assim por diante, até o último, que seria Pn-1, Pn. Então, o comprimento de arco da curva no késimo intervalo será aproximado então pela distância entre os pontos pk-1 e pk. Essa distância eu chamo de LK. Então, LK é a distância, né, entre os pontos pk-1 e pk.
usando então a fórmula, né, observando que a distância de xk menos xk menos 1 é delta xk, e chamando de yk a diferença entre f de xk e f de xk menos 1. Então, a distância LK entre aqueles dois pontos na poligonal é a raiz quadrada da soma dos quadrados dessas variações, né, no eixo x e no eixo y. Então, delta xk ao quadrado mais delta yk ao quadrado. O delta yk eu posso escrever como f de xk menos f de xk menos 1. Então, a expressão para LK fica então uma raiz quadrada de delta xk ao quadrado mais f de xk menos 1 ao quadrado. Então, esse é o comprimento daquele caminho da enésima etapa do caminho poligonal, da késima etapa do caminho poligonal, né? O comprimento LK. Então, o comprimento de arco que nós queremos calcular, ele vai ser então aproximado pela soma, né, dos comprimentos L1, L2, etc., Ln. Então, a soma de k igual a 1 até n de LK. LK, vamos substituir por aquela fórmula, raiz quadrada de delta xk ao quadrado mais f de xk menos f de xk menos 1 ao quadrado. Então, essa é a soma que estamos considerando. Ela não é do tipo soma de Riemann ainda, então nós vamos ter que fazer alguma modificação, alguma transformação para transformar essa soma numa soma tipo soma de Riemann, para então o aparecimento de uma integral definida. Então a ideia é usar aí o teorema do valor médio no intervalo xk menos 1 xk. Então naquele intervalo genérico ali, então nós vamos fazer isso em todos os subintervalos, né? Então o késimo subintervalo, isso equivale a dizer que existe ali um ponto naquele intervalo cuja tangente à curva naquele ponto é paralela à reta, a reta do segmento pk-1 pk. Então, aquela reta vermelha ali, nesse caso, nesse desenho, né, nessa ilustração, aquela reta vermelha é tangente à curva e é a única nesse caso. E ela é tangente justamente naquele ponto ali, naquele ponto que eu vou chamar de xk estrela, né? Então esse é o resultado do teorema do valor médio, a existência desse ponto xk estrela entre xk menos 1 e xk, tal que a derivada da função neste ponto, ou seja, o coeficiente angular dessa reta vermelha, da reta tangente, é igual ao coeficiente angular daquela reta gerada pelo segmento de reta pk-1 pk. E esse coeficiente angular, essa inclinação da reta secante, no caso, né, daquele segmento de reta pk-1 pk, é a distância na delta yk, aquela diferença delta yk, f de xk menos f de xk menos 1 dividido por xk menos xk menos 1, e a coeficiente angular da reta vermelha, a reta tangente, é a derivada, então, naquele ponto xk estrela. Eu posso escrever, então, que f de xk menos f de xk menos 1 é a derivada da função f no ponto xk estrela vezes delta xk. Então, substituindo ali naquela soma, então, temos que o comprimento de arco L, ele é aproximado por essa soma de k igual a 1 até n, então da raiz quadrada de delta xk ao quadrado mais a derivada da f no ponto xk estrela ao quadrado vezes delta xk ao quadrado. Então, colocando em evidência delta xk ao quadrado, depois extraindo a raiz quadrada, temos agora sim uma soma de Riemann, uma soma tipo soma de Riemann. O comprimento de arco é aproximado então por essa soma de k igual a 1 até n de raiz quadrada de 1 mais f' de xk ao quadrado, f' de xk estrela ao quadrado vezes delta xk.
Então isso é uma soma de Riemann com a partição escolhida para o intervalo AB, aquela partição que gerou os pontos da poligonal. A função, só não é a função f, é uma função que depende da função f, a função raiz quadrada de 1 mais f' ao quadrado. E essa é uma função contínua, porque, por hipótese, a derivada é contínua. Então, por isso que tivemos que supor que a derivada da função f seja uma função contínua, para que essa função raiz quadrada de 1 mais f' ao quadrado também seja uma função contínua e, portanto, integrável no intervalo fechado AB. Então, tomando aí o limite dessa soma de Riemann, quando a norma da partição tender a zero, né, então eu vou obter então, o valor exato para o comprimento de arco, que vai ser então a integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais f' ao quadrado dx. Vamos então definir o comprimento de arco L da seguinte maneira. Então, se eu tenho y igual a f de x, uma curva suave no intervalo fechado AB, ou seja, a função f tem derivada contínua nesse intervalo AB, então o comprimento de arco L dessa curva sobre AB, comprimento então da curva, que é o gráfico da função no intervalo fechado AB, comprimento L é definido como sendo a integral da função 1 mais, da função raiz de 1 mais f' de x ao quadrado no intervalo AB. Então nós integramos de A até B a raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Uma maneira alternativa de escrever a mesma fórmula, então ao invés de escrever f' de x, podemos escrever então dy dx, então a fórmula fica a integral de A até B da raiz de 1 mais dy dx ao quadrado dx. Se a curva é expressa na forma x igual a g de y, onde g' é uma função contínua no intervalo fechado CD, então eu tenho uma curva suave, uma curva lisa, mas ela é dada através do gráfico de uma função na variável y, então com x como função de y, a função g de y. Então, nesse caso, é só trocar os papéis de x por y, a integração é feita na variável y dentro do intervalo CD, comprimento de arco, então é integral de c até d da raiz quadrada de 1 mais g' de y ao quadrado dy, ou, se preferirem, ao invés de g' de y, dx dy, já que x é uma função da variável y, então a dx dy significa g' de y, né? Então está aí a fórmula para o comprimento de arco, aí uma função para uma curva onde que ela é expressa no formato x como função de y dentro do intervalo fechado CD. Vamos então a um exemplo. Encontre o comprimento de arco da curva y igual a x na 3 meios, desde o ponto 1, 1 até o ponto 2, 2 raiz de 2, né? Estes pontos 1, 1 e 2, 2 raiz de 2 estão sobre a curva. Então, está ali a figura, o gráfico da função x ao cubo sobre x na 3 meios, desde o ponto, nos interessa a parte desde o ponto 1, 1 até o ponto 2, 2 raiz de 2. Então, a nossa equação é y igual a x na 3 meios, a derivada de y então é 3 meios vezes x na 3 meios menos 1, que é 1 meio. A derivada ao quadrado, que eu vou precisar aí na fórmula do comprimento de arco, a derivada ao quadrado é o quadrado de 3 meios vezes x na 1 meio, que é 9 quartos, vezes x. Então, o comprimento de arco L será a integral de 1 até 2, porque o x está variando de 1 até 2, já que estamos variando desde o ponto com coordenadas 1, 1 até coordenadas 2, até o ponto com coordenadas 2, 2 raiz de 2. Então, para esse segmento, o x varia de 1 até 2. Vamos integrar então a raiz de 1 mais a derivada de x ao quadrado como da fórmula então, do comprimento de arco. A derivada ao quadrado ali é 9 quartos vezes x, então fica a integral de 1 até 2 da raiz
quadrada de 1 mais 9x sobre 4 dx. Vamos fazer a mudança de variável, u igual a 1 mais 9x sobre 4. Então, du dx, a derivada é 9 quartos, assim du é igual a 9 quartos vezes dx. Desta forma, dx é 4 nonos vezes du. Agora os limites de integração, limite inferior, x igual a 1, é transformado na variável u, então em 1 mais 9 vezes 1 sobre 4, então é 9 quartos mais 1, que dá 13 quartos. Se x igual a 2, esse é o limite superior, então u é 2 mais 9 vezes 2, que é 18 quartos. Então 1 mais 18 quartos dá 22 quartos. Então na variável u, essa integral fica de 13 quartos a 22 quartos, de 4 nonos vezes raiz de u du. Então isso é fácil de integrar, né? Já passando para potência, né? Ao invés de raiz de u, escrevendo u na 1 meio, antiderivada então é 2 terços vezes u na 3 meios, multiplicado ali pela constante 4 nonos, integrada de 13 quartos a 22 quartos. Então acabamos de usar o teorema fundamental do cálculo, com facilidade, né, para resolver essa integral. E aí, depois de simplificações, então o valor exato é 2 raiz de 22 menos 13 raiz de 13 sobre 27, que pode ser aproximado então por 2,09. Então esse mesmo problema pode ser resolvido com uma integração na variável y. A curva foi dada no formato y igual a x na 3 meios, então está o y como função de x. Poderia colocar o x como função de y, nesse caso então o x é y na 2 terços. A derivada de x como função de y, então dx dy é a derivada de y dá 2 terços em relação a y. Isso é 2 terços vezes y dá 2 terços menos 1, que é menos 1 terço. A derivada ao quadrado, que vamos necessitar para a fórmula do comprimento de arco, então a derivada ao quadrado fica quadrado de 2 terços, que é 4 nonos, vezes o quadrado de y na menos 1 terço, que é y na menos 2 terços. Então, comprimento de arco entre os pontos 1, 1 e 2, 2 raiz de 2, vamos integrar na variável y, então o intervalo de integração vai desde 1 até 2 raiz de 2. Vamos integrar a função raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado. A derivada ao quadrado é 4 nonos vezes y na menos 2 terços. Então aquele termo y na menos 2 terços, eu posso colocar ele no denominador, escrevendo ele como y na 2 terços. E aí somando as frações e simplificando, podemos escrever essa integral como 1 terço vezes a integral de 1 até 2 raiz de 2 de y na menos 1 terço vezes a raiz quadrada de 9 mais 9 vezes y na 2 terços mais 4. Então agora podemos fazer a mudança de variável u igual a y na 2 terços mais 4, assim du, derivando ali, du dy fica 6 vezes y na menos 1 terço, então du é 6 vezes y na menos 1 terço dy, assim dy é y na 1 terço sobre 6 vezes du. Limites de integração, quando y for 1, substituo y por 1, ali fica 9 vezes 1 na 2 terços mais 4, que é 9 mais 4, que dá 13. Substituindo y por 2 raiz de 2, eu tenho 9 vezes 2 raiz de 2 elevado a 2 terços mais 4. Simplificando essa expressão, calculamos isso dá 22. Então aquela integral ali fica 1 terço vezes 1 sexto, que dá 1/18 avos. Limite de integração é de 13 a 22. O termo y na menos 1 terço simplifica com dy, que é igual a y na 1 terço vezes du sobre 6. Então fica só aquele 1 sexto que multiplica 1 terço e dá 1/18 avos. Sobrando então apenas a raiz quadrada de u, que é o u na 1 meio. Antiderivada de 1 na 1 meio, então é 2 terços vezes 1 na 3 meios, vezes aquele 1/18 avos,
integrando de 13 a 22. Então usamos o teorema fundamental do cálculo, substituímos o U por 22 e depois por 13, subtraímos, então temos o valor exato do comprimento de arco que já conhecíamos, né? 22 raiz de 22 menos 13 raiz de 13 sobre 27, né? Que é aproximadamente 2,09.